Jonathan estava sentado e tremendo no escuro. Ele olhava fixamente para o nada. Seus olhos não penetravam o círculo da escuridão que o cercava. Uma única lâmpada iluminava a mesa redonda onde ele sentou-se, permitindo que ele enxergue levemente as bordas do mesmo e nada mais. Um bule de chá e uma xícara meio vazio no centro da mesa. Com a mão trêmula, ele estendeu a mão para a xícara e levou para os seus lábios, e não olhava para ela enquanto ele bebia. Ele colocou o copo para baixo em um pires. O copo sacudiu contra ele, o único som para salvar o trovão que ele tombou na distância. Ele ouviu alguém apertar o interruptor de luz do quarto. Jonathan fechou os olhos por um momento, temporariamente cego pela claridade da luz que encheu a sala. Abriu-os novamente para ver uma pequena cozinha branca, uma única janela e duas portas. Quebrou a série de gabinetes que cobriam as paredes. De pé em uma porta aberta era Chris, o amigo e companheiro da casa de Jonathan. Ele tinha uma mão no interruptor de luz. "John, o que você está fazendo? Já passou da meia-noite?" perguntou Chris. Jonathan ficou olhando para frente e não respondeu nada. "John, me responda. Esta é a terceira vez que eu peguei você assim. O que você está fazendo?" Depois de um momento de pausa, Jonathan respondeu falando com uma voz seca e calma. Eu tive o sonho de novo." Ele ainda olhava sem piscar para a janela, embora ele não parecia notar o que estava por trás dela. Chris se encolheu. Há meses, Jonathan tinha experimentado o mesmo sonho recorrente. Nele, ele ficou de fora de sua própria vida. Olhando para ele, assistiu ele viver sua própria vida, passando a mesma rotina diária, experiências várias e várias vezes. No entanto, algumas coisas sobre tudo pareciam irreal. Todas as coisas, todas as suas ações eram artificiais. Todas as suas conversas pareciam planejadas. Uma estranha sensação de que algo não estava certo aumentou em sua cabeça. Preencheu sua mente e aumentou mais e mais ainda. Gradualmente, ele mal percebeu que suas ações foram substituídas por palavras. Em vez de ver as coisas acontecerem, ele lia em uma parede maciça de texto, que descrevia cada movimento seu. Seus diálogos eram seguidos de uma travessão. Logo, toda sua vida parecia ser um romance. Corria para frente em direção a uma conclusão de que sempre foi cercado de neblina. Quando chegou ao fim, ele sempre acordava, mas o sentimento nunca mais saiu de sua cabeça. E mesmo que às vezes, quando ele estava acordado, ele começou a perder os seus sentidos de normalidade. Por breves momentos quase imperceptíveis, ele viu os objetos descritos no texto, e não em sua própria forma, e seus próprios movimentos pareciam ser descritos por um narrador sem nome. Chris suspirou e caminhou para a frente. Ele descansou a mão no ombro de Jonathan e falou com uma voz reconfortante. "Olha, John, eu sei que você está preocupado, mas você tem que lembrar que é apenas um sonho. Você tem estado muito estressado ultimamente e começou a ter pesadelos. Acontece. Você não tem nada o que se preocupar, meu amigo." Jonathan riu levemente. "Oh, não. Não. Não é. O que você quer dizer? Olha, John, volte a dormir. Você está começando a me preocupar. Está me dando medo." Pela primeira vez naquela noite, Jonathan se levantou e enfrentou Chris. Ele era mais alto do que Chris, e a sombra lançou o bisturi no rosto de Chris. "Não me diga que você ainda não teve esse sentimento. Um sentimento rastejando, avançando
e suspeitando de algo que não está certo. Tudo isso parece muito dramático, muito conveniente, não acha? Isso não é como realidade deve ser. Isso não é como as pessoas devem estar falando. Não é assim que elas agem. Jonathan percebeu que ele estava gritando. Então, ele parou. Ele respirou fundo e tentou se acalmar, descansando a cabeça entre as mãos. Chris olhou para ele com os olhos preocupados. Tudo bem, John. Basta voltar a dormir agora. Amanhã vamos fazer uma consulta com a doutora Dixon. Ela já te ajudou com seus sonhos antes e... Não, disse Jonathan, balançando a cabeça. Não, eu não vou voltar para a doutora Dixon. Ela não vai corrigir isso. Ela não vai resolver este problema. Ela não existe. Eu nem acho que ela é uma das personagens. John, o que você está falando? Uma personagem do quê? Uma história. Você não entendeu ainda? Eu não sei se é uma comédia, ou um drama, ou o quê. Mas todos somos parte dela. E eu não acho que ela faça parte da história. Essa era a parte mais terrível dos seus sonhos. Ele sentiu como se centenas de olhos estavam lendo um texto junto com ele, aprendendo todos os seus movimentos, como se fossem pontos da trama em uma história. Ele ainda tinha a sensação naquele momento que, de alguma forma estranha, torcida, que ele estava sendo observado. Chris olhou para ele, sem saber o que dizer. Jonathan se levantou-se de sua cadeira novamente e olhou para ele, segurando as mãos diante de si mesmo, como se implorasse para Chris para entendê-lo. A xícara de chá caiu de sua mão, quebrando no chão. Olha, isso não é tudo muito conveniente. Nunca percebeu isso? Ouça que os trovão não parece com um cenário perfeito. É tudo um cenário. As luzes quando você entrou, a xícara de chá. Por Deus, até mesmo a maneira que eu estou de pé. Isso não é como as coisas funcionam. Eles não se reúnem para fazer temas. O tempo não deve apenas atender ao meu estado de espírito assim. Você não percebe isso? Chris foi pego de surpresa. Bem, John, isso é tudo ridículo. Tempestade acontece. E se você está com raiva, isso é problema seu. O chá foi um acidente e podemos comprar umas xícaras novas. Agora, o que é isso sobre a doutora Dixon? Quer dizer que ela não é uma personagem. Jonathan voltou segurando a cabeça entre as mãos. Eu sei que não vou ver o médico, porque ela nunca foi descrita. Eu não tenho ideia de como ela é, e nós nunca vimos ela. Quê? Se fosse na vida real, então haveria centenas de pequenas insignificâncias de coisas acontecendo. Eu gostaria de saber de dezenas de pessoas e detalhes sem importância. Mas esta não é a vida real, e qualquer coisa que não faz parte da história não serão descritas. Eu não estou indo para ver a doutora Dixon. Fora dessa conversa, ela não existe. Eu nem sei mesmo como ela se parece. Enquanto o narrador dessa história não descrevê-la, nós nunca saberemos como ela é. John, isso é ridículo. Você está ficando completamente louco. Sério? Então me diga como ela é. Chris abriu a boca para responder. Depois parou. Ele percebeu que realmente ele não tinha ideia de como ela é. Bem, ela era uma psiquiatra que me ajudou com os sonhos antes. É isso que você ia dizer? Porque isso foi estabelecido para essa conversa. Você não tem ideia de como ela é, não é? Chris fez uma pausa. Isso era exatamente o que ele ia dizer, até referindo-se Jonathan na terceira pessoa. Isso lhe pareceu estranho. Bem, isso não significa nada. Eu devo ter esquecido, só isso. Nós não vimos ela há meses, de qualquer forma.
E de qualquer forma, não é importante. O que é importante é que pare de tentar racionalizar o que não deve ser. Não há nenhuma razão para nós. Não sabemos a aparência dela. É apenas uma maldita história. E isso é tudo o que é. Olha para você, tentando mudar de assunto, para esconder as peças que não foram concretizadas. Isso não é como as pessoas agem, Chris. Bem, tudo bem. Mas ainda assim isso não quer dizer nada. É apenas uma pessoa. Ah, é mesmo? Descreva nossos vizinhos para mim. Descreva seus pais. Descreva qualquer pessoa que não esteja diretamente relacionada a essa conversa. Se conseguir descrever qualquer um, eu acreditaria em você. Chris olhou para ele em choque, sem saber o que dizer. Ele procurou em sua mente para qualquer coisa. Algum vizinho, uma imagem de seus pais. Mas ele não encontrou nada. Ele tentou várias vezes, mas não viu imagem alguma em sua cabeça. Bem, oh Deus, eu não sei. Talvez todos nós estamos apenas cansados, disse Chris. Obrigado, Chris. Chris ou Cristo, a minha vontade de ser protetor e salvador. Que brilhe uma luz em minha escuridão. Bem, só apenas imagens, certo? Assim como a tempestade. Tudo bem, então. O que você tem para o café da manhã? Eu não sei, não é importante. Exatamente, não é importante. Não sabemos de nada que seja importante para essa conversa. Por que isso? Por que diabo isso acontece? É tudo muito conveniente. Olha, se isso é realmente uma casa que temos vivido há muito tempo, você deve ser capaz de responder essa pergunta pelo menos. O que está por trás daquela porta? Jonathan apontou para a porta fechada do outro lado da cozinha. E eu não sei. Eu não sei o que dizer. Exatamente. Não há nenhuma razão para duas pessoas que viveram em uma casa durante anos não saber o que está por trás de uma única porta. Ela só foi relevante quando acendeu as luzes, e por isso não foi descrita. Tudo bem, John. Tudo bem. Digamos que você está certo. Estamos apenas em uma história. E o que tem lá então? Será que é para abrirmos a porta? Eu não sei. Ela está lá por uma razão. Agora temos prestado atenção para isso. Agora deve haver algo importante. Oh, Deus. Então agora você acha que apenas falar sobre as coisas pode influenciar o universo maldito? Isso é loucura, John. Não, não é loucura. Olhe, é como um chá. Eu segurei o chá de modo que o vidro foi chacoalhado e o copo quebrado poderia representar minhas emoções. Agora que prestamos atenção para essa porta, ela deve representar alguma coisa. É assim que funciona, não é? Você acendeu a luz que inundou a minha escuridão. Eu neguei e coloquei em minha sombra. Por um segundo, ele fechou os olhos e não tinha visto Chris apertar o interruptor. Mas as palavras... Ele tinha na mão um interruptor de luz. Inundaram sua mente em letras pretas. Está tudo pronunciado. Assim como cozinha tinha duas portas, uma aberta e outra fechada. Há algo importante por trás da porta fechada. Você veio para me ajudar a resolver isso na primeira parte. A segunda parte acontece por trás daquela porta. Bem, o que então? Devemos abri-la? Eu não sei. Nós não sabemos o que está por trás disso. Nós nem sequer sabemos que tipo de história é essa. Isso é verdade. Poderia ser um drama, uma ação, uma comédia. Isso não seria tão ruim. Talvez tudo isso é apenas uma piada. Sério? Você quer viver uma comédia? Você percebe? As pessoas estariam rindo de nós. Todos os nossos movimentos. E se somos apenas dois palhaços para as pessoas zombarem? Oh meu Deus,
E se formos apenas dois idiotas de desenho animados? Não é mesmo? E eu não tinha pensado nisso. Mas ainda assim é melhor do que uma tragédia. Eu não sei. Olha, nós podemos resolver isso. Não pode ser uma história de ação. Nenhum de nós sabemos lutar ou manusear armas. Jonathan falou, percebendo que ele estabeleceu como verdade quando disse isso. Eu não acho que seja também uma comédia, porque provavelmente seríamos capazes de lembrar de qualquer coisa mais engraçada que aconteceu. Então, novamente, talvez não seríamos parte do enredo. Eu não sei. Espero que seja um drama, um romance. Imagine se essas coisas todas era para definir e encontrar com alguma mulher perfeita. Disse Chris esperançoso. Eu não sei. Olhe, nós deveríamos ser capazes de dizer o que é isso em nosso entorno. A escrita e descrições devem refletir o que o enredo é. Devemos ver prenúncio. Talvez possamos pegá-lo. A realização lenta começou a nascer em Jonathan, embora manteve adivinhando em seu coração. Ele sabia exatamente o tipo de história que ele estava. Tudo bem. Então, o que podemos aprender com esta cozinha? Perguntou Chris. Jonathan pensou por um momento. Tudo nessa conversa e as coisas que temos conversando giram em torno de mim mesmo. Eu acho que é seguro dizer que eu sou o personagem principal aqui. Tudo bem, disse Chris balançando a cabeça. Seguindo em diante. Então, o que aconteceu com você recentemente? Estou preocupado com Chris, com os trovões, a escuridão, os pesadelos, a xícara quebrada. Eu não acho que essa história é uma história feliz. Alguma coisa ruim vai acontecer. Isso vai acontecer em breve. Enquanto ele falava, um trovão mais uma vez cresceu no horizonte e um relâmpago encheu a janela com luz irregular. Chris, indagado, disse: Tudo bem então. Será que devemos abrir a porta? Nenhum de nós sabe o que está por trás disso. Eu acho que é seguro dizer que não era suposto para nós sabermos. De alguma forma, você quebrou o roteiro. O que vamos fazer agora? Jonathan apertou os olhos fechando e agarrou a parte de trás de sua cadeira. Antes, ele não tinha percebido que havia uma cadeira atrás dele. Os nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente, ele falou. Se esse é o tipo de história que eu acho que é, eu não acho que nós temos uma escolha. Ou vamos passar por aquela porta e descobrir o que está por trás dela, ou o que está lá vai vir e nos pegar. Se nós somos os personagens principais, então deve ser seguro. Normalmente eles sobrevivem. Normalmente, nem sempre. Normalmente. Chris olhou para Jonathan, então para a porta. Tudo bem então, vamos acabar com isso. Se eu sou o ajudante aqui, e eu acho que é o meu trabalho, eu sou o Cristo dessa história, certo? Eu trago a luz em áreas escuras, correto? Eu sou o sacrifício. Chris, não brinque com isso. Olha, eu não sei se... Não se preocupe. Como você disse, estamos a salvo, certo? Nós somos os personagens principais. Nós não morreremos no primeiro ato. Talvez isso vai acabar sendo uma grande piada de qualquer maneira. Embora ele ainda estava apavorado. Jonathan balançou a cabeça lentamente. Ele não podia deixar de pensar que, ao quebrar seu próprio enredo, ele não estaria mais seguro como os heróis de uma história. Ele temia o que o narrador poderia dizer. Ele viu Chris andar para frente e abrir a porta com cuidado. As dobradiças rangiam quando ele se abriu, e uma nuvem de poeira entrou na cozinha. Ficou claro que a porta não havia sido aberta por um longo tempo. A porta estava perto, mas escura como um breu. Chris abriu uma gaveta próxima e pegou uma lanterna. Ele ligou e brilhou para a escuridão, revelando uma estreita escada de madeira, que desceu entre duas paredes de pedra.
Ele caminhou lentamente para baixo. Jonathan seguiu logo atrás dele, para a escuridão desconhecida. Chris chegou ao final da escada e fez uma pausa. Ele se virou para uma pequena sala, brilhando sua luz ao redor. Oh meu Deus, John! Essa não é uma história de comédia. É uma história de terror. Jonathan seguiu seu olhar para encontrar os seus piores temores confirmados. O chão da sala estava coberto de sujeira preta fina. Havia dezenas de ossos e esqueletos quebrados, espalhados juntamente com armas antigas. As paredes estavam cobertas de sangue, escritas vermelhas, rabiscadas em dezenas de idiomas. A partir de runas antigas, de letras modernas e línguas que nenhuma pessoa poderia entender. Corra, Chris! Corra! Não deveríamos ter vindo aqui! Jonathan gritou enquanto corria pela escada. Todo o edifício começou a tremer. Houve um baixo estrondo. Ele uma vez pensou que era um trovão, mas tornou-se um ruído contínuo, que parecia vir de todas as direções, ao mesmo tempo. Ele correu para a cozinha, mas parou na porta. Os armários na outra extremidade da cozinha começou a perder sua forma. Começaram a derreter e depois se transformar em palavras escritas, sendo substituída por descrições de si mesmo. Nas paredes foram escritas frases: gabinete branco, grande, com alças de prata, pequenos gabinete fino, com punho de ouro, forno elétrico, fogão, 4 bocas, fruteira com esmalte preto. As palavras começaram a deslizar para baixo, misturando e formando rabiscos indecifráveis antes de desaparecer em um crescente mar de branco. Jonathan percebeu que depois de ter encontrado a verdade e quebrado seu próprio papel, ele havia retirado a mesma coisa que segurou a trama juntos. Ao ir para fora de sua própria história, ele havia destruído seu universo ficcional. Chris não parou quando Jonathan fez. Ele correu nas costas de Jonathan. Ambos caíram para frente. Chris parecia não perceber o que estava acontecendo e se arrastou para frente, gritando para Jonathan para continuar correndo. Não, não vai lá! Não é real! Jonathan gritou. Chris gritou quando ele finalmente viu paredes derretendo em torno dele. Ele se arrastou para essa escada, mas foi superada pelas paredes. Seus pés começaram a mudar lentamente. Seu rosto se contorceu em uma expressão de horror incompreensível, quando viu as pernas dissolver-se em letra, em seguida desaparecer para sempre. Ele continuou rastejando para frente, mas nada que pudesse fazer mudaria o seu destino. Jonathan assistiu em terror, vendo seu amigo sendo dissolvido no esquecimento. O próprio universo que ele morava se dissolvendo em torno dele. Ele se virou e começou a descer as escadas de novo, preferindo o horror dos esqueletos do que a morte certa na cozinha. Ele tropeçou na parte inferior e caiu no chão de terra, sua cabeça raspada ao longo do chão, formando uma cicatriz aberta em sua cabeça, que começou a escorrer sangue. Com os olhos bons, ele virou-se para ver o seu destino, o muro de letra que se aproximava, descendo as escadas. Então parou na base, as letras moldando um conjunto, preenchendo todos os espaços em branco e formando uma parede preta. Jonathan sentiu e percebeu que passou a fazer parte do mesmo muro de pedra que agora rodeava. Usando a lanterna, ele olhou em volta. Ele foi preso em uma sala de pedra quadrada, não mais de 20 metros de diâmetro. Jonathan sentou-se no centro da sala, sem saber o que fazer. O tempo parecia escapar. Ele não tinha conhecimento da sua passagem. Ele não tinha ideia se ele estava lá por alguns minutos, dias, anos ou mesmo séculos. Ele simplesmente permaneceu preso, sozinho na escuridão. Embora ele já deve ter adivinhado que ele estava por lá por dias. A bateria da lanterna nunca acabou, e o sangue nunca parou de escorrer de sua cabeça. Não havia nada para ele fazer. Ele não sentiu nenhuma razão para se mover. Sozinho, uma eternidade para si mesmo.
Ele começou a contemplar o que tinha acontecido. Ele pensou sobre sua própria vida, de sua existência e como ele tinha chegado a existir. Ele pensou consigo mesmo. Parecia errado pensar dessa forma. Próprio, implícito, que ele era um verdadeiro ser vivo. E ele não tinha certeza se isso era realmente apropriado. Ele lhe convinha mais a pensar na terceira pessoa, como ele teria sido escrito na história. Seria justo dizer que ele nunca foi nada mais do que isso, uma criação ficcional. Seus pensamentos se voltaram para o quarto. Ele não tinha ideia de onde ele estava, ou como as pobres almas que se tornaram os esqueletos que o cercavam haviam encontrado seu caminho para a pequena cela escura. Talvez ele iria se juntar a eles. Talvez alguém viria habitar o espaço pequeno e ele iria embora para sempre. Talvez tudo isso já tivesse acontecido, sem nenhum sentido de tempo, que ele não tinha percebido isso. O pensamento enviou um arrepio na sua espinha. Ele não sabia o que era pior, uma vida eterna em uma gaiola ou simplesmente deixar de existir, sem nenhum sinal do que ele foi, sem noção do tempo. Neste mundo estranho, como ele saberia que isso já não havia acontecido antes? Talvez ambas eram verdadeiras, de sua própria maneira. Ele percebeu que precisava deixar algum tipo de marca permanente, para de que alguma forma, talvez uma outra pessoa poderia saber que ele existiu. Ele precisava contar sua história, com todo o tempo que se possa imaginar de sobra e pouco tempo a perder. Ele pensou sobre o que tinha que fazer. Depois de algum tempo, embora ele não tinha ideia de quando, ele se levantou novamente, como se compelido por uma força invisível. Ele caminhou em direção à parede. Ele mergulhou a mão no sangue que escorria pelo seu rosto e colocou sobre a pedra e fez as linhas que formavam letras. Então as letras formavam palavras. E finalmente as palavras formaram uma história. Quando ele terminou de escrever, ele começou a ler a própria história. Jonathan estava sentado e tremendo no escuro. Ele olhava fixamente para o nada.